esta foi de fato a minha primeira casa. Mas antes que iniciemos, enquanto nos abraçam os espíritos amigos, em nome de Jesus, com as vibrações perfeitas de harmonia e de paz que dele emanam, que meu coração, igualmente na sua singeleza e pequenez, possa abraçar o coração de cada um de vocês, encarnados, desencarnados, com quem temos a alegria e a subida honra de nos encontrarmos, para que juntos falemos dele, Jesus, para que juntos falemos de Deus, falemos da vida, falemos da lei. Albert Einstein, o eminente físico, cientista, que desencarna coincidentemente no ano em que nasci, 1955, uma das cartas que escreve a sua filha, das centenas de cartas que ele troca com a sua filha, em uma delas ele vai dizer: quando eu revelei, quando eu mostrei a lei da relatividade, muitos riram. Eu me expus a um julgamento público e não fui compreendido por muitos. Hoje, eu revelo para você que o mundo é regido por 4 leis. A lei da gravidade, a lei do magnetismo, a lei da física quântica maior e a lei da física quântica menor. Mas eu te digo, minha filha, que acima dessas 4 leis, há uma lei absolutamente superior. E aqui eu me exponho mais uma vez ao público, mas eu devo lhe informar, minha amada filha, que acima dessas leis há uma outra, absolutamente superior, e que se chama Lei de Amor. Albert Einstein, escrevendo a sua amada filha. É a partir desta compreensão que nós queremos na noite de hoje falar desta grande lei, da sublime e superior lei que a tudo e a todos rege. Não por acaso, a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer que o amor é a alma de Deus. João, o evangelista, vai asseverar que Deus é amor. E quando Jesus está falando ao povo acerca da lei, há nelas um doutor da lei. E quando Jesus fala do reino de felicidade que aguarda os justos, o doutor da lei se ergue e pergunta a Jesus acerca da lei. Jesus vai dizer que a grande lei está sintetizada em 2 máximas fundamentais. A primeira delas, e a maior de todas, ama. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Essa é a primeira e a maior de todas as leis. E a segunda, muito semelhante a esta, que é: ama o teu próximo como a ti. Aqui está, diz Jesus, toda a lei e os profetas. Fica evidenciado, portanto, que tudo em o universo é regido por leis. Que acima de todas as leis que os homens foram evidenciando, deduzindo, observando, há uma lei superior que se chama Lei de Amor. E por esta razão, todo o processo da vida ele tende a nos conduzir para a compreensão, para o entendimento de que todos
nós estamos reunidos nesta encarnação, neste planeta, para o cumprimento de uma tarefa. Cada um de nós, no nosso tempo, na nossa condição, dentro das nossas possibilidades, adentrarmos tanto quanto possível o entendimento desta lei. Mas Jesus diz que é para amar de todo o entendimento, mas é para amar também com todo o teu espírito, com todo o teu coração. Deixando claro para nós que a lei seria compreendido no primeiro momento cerebralmente, pela cognição, pelo raciocínio, pela informação. Mas que uma vez apreendido este conceito da lei, era necessário que o homem fizesse com que esta mesma lei perpassasse agora pelos seus sentimentos. No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito um texto por Lázaro, que fala exatamente a lei de amor. E ele vai dizer isso, que no começo, no nosso início, no princípio do nosso processo evolutivo, tudo era instinto. Nós tínhamos apenas instintos. Que mais avançados e corrompidos tivemos sensações. Que mais avançados ainda teremos e temos sentimentos. Mas que o requinte dos sentimentos, a delicadeza de todos os sentimentos, o ápice dos sentimentos, seria o amor. Todos estamos fazendo a mesma trajetória. Todos saímos do instinto, da fase inicial, criados simples e ignorantes, apenas tendo instintos em nós, necessidade de sobrevivência, de alimentação. E fomos assim, neste processo lento do avançar, adentrando ao mundo das sensações, para que num terceiro momento passássemos então a termos sentimentos. Isso faz com que a gente deduza que estamos no terceiro momento, porque já inauguramos a fase dos nossos sentimentos. Todos nós sentimos. Todos os indivíduos sentem, uns mais, outros menos, mas todos nós temos sentimentos. Mas poucos de nós, raros de nós, já atingimos a fase do requinte do sentimento, que é o amor. Estamos experienciando, estamos desenvolvendo, estamos treinando as manifestações deste sentimento maior, que é o amor. Então nós estamos inaugurando a nova era. Dentro de nós ela já começa a nascer. Porque os sentimentos começam a se requintar. Nós começamos a identificar já aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz tão bem. E já começamos a fazer escolhas melhores pelos resultados que as escolhas anteriores foram nos fornecendo. E todos nós caminhamos neste processo, portanto, de aperfeiçoamento, vivendo a lei, dentro da lei, e às vezes nos colocando na contramão dessa mesma lei, gerando para nós as situações tão difíceis que muitas vezes nos deparamos. Nós temos hoje, no mundo, 360 milhões de depressivos. A alma depressiva é uma alma que, de certa forma, em algum momento, por alguma razão, se desconectou da grande lei. E que, por essa razão, agora faz um movimento de dor para que possa de novo se conectar. A dor não existe enquanto lei. A dor existe como consequência de um afastamento da lei do amor. E toda vez que a nossa ação, que a nossa atuação se desconecta da diretriz do amor, evidentemente que pela escolha que fazemos, nós desencadeamos para nós um processo de dor que vai nos alcançar em determinado momento. Mas até mesmo a dor, quando nos encontra, ela vem a serviço do amor. Sempre
sempre que a dor nos alcança, ela está a serviço do amor. Por alguma razão, nós construímos este processo doloroso. E então, é necessário que ele retorne para nós em forma de aprendizado. E aí sentimos dor. Quando nós sentimos dor, duas coisas podem acontecer. Pode ser que eu aprenda com ela, que eu cresça com ela e que eu avance com ela. Mas pode acontecer também que quando a dor me chegue por não suportá-la, eu crie para mim aprofundamentos de consciência e eu vá colocando essa dor tão profunda para não senti-la, eu vá depositando ela debaixo do meu tapete, depois debaixo do meu assoalho, depois debaixo do chão do meu assoalho, e eu vou soterrando todos estes processos, adormecendo a minha própria consciência. E os grandes processos de dor, eles estão nessa desconexão da minha consciência com a lei. Porque quando os espíritos superiores são consultados por Allan Kardec a respeito da lei, e quando ele pergunta onde está a lei, os espíritos superiores respondem dizendo na consciência. O que muitas vezes ocorre é que para não sofrermos, a gente anula. A gente faz de conta que não acontece, faz de conta que não existe, não experiencia, não vivencia, não quer sentir a dor e não sente a dor. E por essa razão, perde a grande oportunidade de aprender com a própria dor. E vamos desenvolvendo as patologias psíquicas que depois vão se manifestar. Por conta de uma não experiência, de uma não vivência de um processo doloroso que deveria nos ensinar, como nós negamos este processo, nós acabamos soterrando essa informação, mas ela fica lá. Aonde? Na consciência. Aprofundada, soterrada, mas está lá. E no determinado momento, ela se insurge, porque ela não ficará indefinidamente lá. Em O Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros, o livro 3º fala da lei. É um livro inteiro dedicado à lei. Allan Kardec, juntamente com a pleiade de espíritos superiores, vai ter a oportunidade de desenvolver a grande lei em 10 leis. Não coincidentemente, como Moisés recebera também, no primeiro momento, as 10 leis, os 10 fundamentos, os 10 mandamentos, que eram já a primeira manifestação da lei de Deus, a primeira revelação de Deus, da lei de Deus aos homens. Mas, na terceira revelação, na codificação espírita, nós vamos ver Allan Kardec trabalhando profundamente todas as leis que compõem a grande lei. Mas antes que Allan Kardec comece a detalhar cada uma das leis, há uma conversa dele com os espíritos superiores acerca disso. Perguntando qual o significado, o que quer dizer lei divina, lei natural. E eles dizem a lei divina ou natural é a lei de Deus. E ela estará grafada na consciência de cada indivíduo. E ele terá dentro de si este roteiro íntimo. E teoricamente ele saberá sempre como se conduzir ou como não se conduzir. De tal forma que os espíritos superiores dizem que a lei divina ou natural é a única que importa para que o homem seja feliz. E que ele somente será infeliz quando ele atuar desconectado da lei. Então, na verdade, todos nós em humanidade, todas as nossas problemáticas, elas surgem porque nós nos posicionamos fora da lei. Toda ação de dor que a gente recolhe, somente recolhemos porque num determinado momento nós atuamos fora da lei. Então eu sou um criminoso, eu sou um pecador, nem criminoso nem pecador. Eu sou um espírito no processo de evolução. E que como não sei, muitas vezes posso errar. Posso me equivocar, posso me enganar.
E evidentemente que neste engano, neste equívoco, estará para mim um longo, um profundo aprendizado. Que eu poderei fazer ou não fazer, de acordo com a forma como eu administro esta situação. Eu posso deixar para depois, eu posso protelar, eu posso não enfrentar, eu posso negar. E quando eu nego tudo isso, eu vou gerando dentro do meu mundo íntimo, porque a lei está lá, um conflito profundo. Porque eu estou atuando desconectado e na minha consciência eu sei a lei. Como está escrito na minha consciência qual a lei, mas eu estou atuando fora dela, evidentemente que isso vai criar para mim um grande problema. E quem de nós já não está vivenciando os problemas, ou vivenciou os problemas, ou vivenciará da própria desconexão com a lei? Porque para nós, espíritos assim tão imperfeitos, que fomos criados simples e ignorantes, e que experienciamos na fase instinto, e que depois fomos avançando, e nas sensações nós fomos criando aquilo que nós entendemos que é o ego. E o ego é aquilo que nos engana, é aquilo que nos protege, né? Nos protege de nós mesmos. Nós vamos criando uma mente que vai mentindo para nós, e vai construindo este ego tão sólido e tão forte que a gente não mais se percebe. Como aprendemos na fase sensação e na fase inicial a trabalharmos pela sobrevivência, nós vamos, de certa forma, criando carapaças na nossa consciência. Vamos envolvendo ela nessas crostas e vamos passando a não perceber mais o que está lá dentro. Uma desconexão mais profunda ou menos profunda, dependendo de como a gente atuou. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. Não podemos esquecer de que forma tudo começou. E começou quando a gente não sabia nada e só tinha que sobreviver. E fomos desenvolvendo, cada um de nós, a própria metodologia de sobrevivência. Algumas vezes nós acertamos e outras tantas nós erramos. E isso faz parte do nosso processo, está autorizado pela lei. Então nós não temos que fazer agora mais uma culpa e mais uma dor, porque agora descobri que então eu atuei fora da lei. Todos atuamos. Porque se não tivéssemos atuado, não estaríamos aqui. Este é o planeta onde estão colocados os espíritos que se comprometeram com a lei, dentro de um processo natural de evolução. E nós estamos aqui justamente para que a gente aprenda, para que a gente ajuste, para que a gente se oriente, para que a gente se conecte com a grande lei. A nossa dor no mundo com que nós nos envolvemos muitas vezes tende a nos afastar da lei. E nós vamos entrando num processo de inconsciência. E vamos atuando como se não doesse, como se a gente não sofresse. Mas tudo são mecanismos de proteção, porque a gente não quer sofrer. A dor nos desagrada muitíssimo. Então nós criamos mecanismos de não sofrer. E como criamos estes mecanismos de não sofrer, nós vamos isolando-nos da consciência, vamos desconectando a nossa essência da própria consciência. E aí geramos o grande caos para nós, as grandes doenças. Todas elas se curarão, tudo isso se transformará. Mas evidentemente que demanda tempo, demanda esforço, demanda entendimento, e demanda vontade. Então a nossa mente, ela é a criadora da nossa realidade. E é ela que se alinha com a lei, ou é ela que se desalinha da lei, que está na nossa própria consciência. Então o nosso grande movimento há de ser o de fazer a expansão dessa consciência, porque ela tem a lei. À medida em que ela expande, a minha conexão com a energia do amor, que a tudo permeia, vai se estabelecer. Então eu não preciso lutar contra os meus defeitos, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer a conexão com a lei, com a própria consciência, e estabelecendo a conexão com a nossa consciência, nós estabelecemos a conexão com o amor. E a cura acontece de forma natural. Infelizmente, muitos de nós entendemos que para a gente avançar no processo evolutivo, tem que acabar com os defeitos. Didaticamente não é o melhor. O ideal é que a gente amplie a consciência. E a consciência nos traz a virtude, a consciência nos traz a separação.
E quanto mais ampliamos o nosso senso de consciência, mais aflora de dentro de nós aquilo que está lá dentro, que é luz. Todos nós somos filhos da luz, portanto, todos nós somos luz. Como a gente foi criando mecanismos de proteção e de defesa, essa luz foi ficando escondida lá dentro. Mas ela está lá. Mas está tão acrisolada, a gente criou tanta barreira, que ela ficou prisioneira lá dentro. E eu fico prisioneira dessa circunstância. Então o que eu preciso fazer? Acender o que está dentro, porque está lá. E fazer com que isso venha à tona e vibre. Porque quando isso vier e isso é amor, isso é luz, isso toma conta de mim e acaba com os meus defeitos. Então às vezes a gente faz um caminho errado. Ficamos aqui lutando, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou egoísta. Sou, ainda sou, porque eu tive que ser egoísta, não era egoísmo ainda, mas era a necessidade de sobreviver. Eu tinha que me defender, eu tinha que proteger a minha prole. Para proteger a minha prole, eu tinha que esquecer a outra prole que estava perto de mim. Então nós criamos estes mecanismos que nos foram adoecendo. Mas a cura está junto do mal. E a cura está dentro da nossa consciência. Quando a gente acorda isso dentro, isso começa a crescer e vai tomando conta de nós e vai inundando-nos de tanto amor que o mal desaparece lentamente. Este é o nosso processo de evolução. Nós temos que nos angustiar com tudo que está fora. Temos que acender o tudo e que é muito que está dentro. Então essa lei de amor é a base da vida. Toda a vida está estruturada aí, na lei de amor. Toda doença, toda dor, todo sofrimento traduz uma desconexão de algum momento com essa lei. Se eu quero corrigir este processo dolorido, eu faço o aumento da minha integração com a própria consciência, que vai me abrir para com o divino que está em mim, ligando-me, conectando o meu divino que está em tudo e que está em todos. O todo é feito de partes. E cada parte tem o todo. Essa definição é do autor, do criador da física quântica, que nasceu um ano depois da doutrina espírita. 1857, a doutrina dos espíritos veio ao mundo. 1858, a física quântica nasce também. Para nos explicar exatamente isso. Nós não somos um. Nós somos integrados, todos, formando um bloco. Cada um de nós é uma pequena célula deste grande, gigantesco bloco. E para que o todo seja perfeito, é preciso que cada bloco, cada célula deste conjunto esteja sã. Cada um de nós trabalha pela própria sanidade, pela própria integridade, e nós estaremos construindo um conjunto, um contexto infinitamente saudável. Nenhum de nós está isolado. Todos nós estamos interligados, interconectados, de tal forma que a ciência assevera aquilo que nós conhecemos há alguns anos como efeito borboleta, que é uma teoria belíssima, e que vai nos explicar assim, que o aerosol que é fabricado no Japão, ao ser acionado, ele vai interferir fatalmente na vida do silvícola no Amazonas, ou na vida do homem do campo, de Bagé. Porque nenhum ato acontece isoladamente, toda ação é conjunta. Porque nós somos um todo. Nenhum de nós é uma individualidade. E aí é que foi o nosso problema maior. Porque se nós somos um todo, quando nós passamos a atuar no egoísmo, no para mim, é meu, é dos meus, nós fizemos uma grande fissura entre a lei e a nossa vida. E nós criamos então o tal do egoísmo, porque aí surgiu o ego, e nós fomos criando esta fissura entre os dois lados do nosso cérebro. O que cuida da inteligência e o que cuida dos sentimentos, porque é assim que a gente é feito. Metade do nosso cérebro cuida de sentimento, a outra metade cuida de cognição.
O que acontece para nós em humanidade é que muitas vezes nós avançamos pelo campo da cognição, do conhecimento, da compreensão, da leitura, da informação, da ciência e atrofiamos o outro lado do cérebro. A proposta de Joana de Ângeles, através da sua obra Vida, Desafios e Soluções, é que a gente equilibre. De tal forma a gente equilibre os dois hemisférios cerebrais que o nosso lado lúcido e cognitivo, ele projete de fato lucidez aos nossos sentimentos, mas que o nosso lado sentimento projete calor ao nosso raciocínio. Que a gente consiga fazer este equilíbrio entre a vida física e a vida espiritual, aquilo que está em torno de mim e aquilo que está dentro de mim, e entre aquilo que está fora e a minha essência. E essa é a grande proposta da doutrina dos Espíritos. Fazer com que finalmente a gente desperte, para que a gente entenda qual o sentido de estarmos aqui, qual o sentido da nossa encarnação, qual o objetivo disso tudo, por que é que nascemos. E por que é que nascemos assim, aqui, desse jeito, nessa família, por que não numa outra, por que não no outro país? Cada um de nós inserido no seu próprio contexto, dentro das suas próprias necessidades, atuando da melhor maneira que consiga atuar. Mas todos, cada um de nós em humanidade, independente de religião, de credo, de qualquer coisa, todos temos o mesmo papel. E hoje nós vemos um movimento das religiões no sentido de agregar, de falarmos da mesma coisa agora. Porque com línguas diferentes nós estamos falando e sempre falamos do mesmo Deus. Mas o que nós vemos agora na humanidade é um movimento de agregar, de somar, de reunir, de entendermos juntos, porque é juntos que nós vamos fazer. Tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos aparta, só nos atrapalha. Porque tudo é junto, tudo é uno, tudo é inteiro. Nada é pedaço, nada é metade. Tudo é inteiro e tudo faz parte do todo. Por essa razão, queridos irmãos, é que nós estamos aqui trabalhando isto, né? O nosso desenvolvimento da nossa consciência. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, ele trouxe numa linguagem de acordo com o nosso nível de entendimento e com o nosso nível consciencial. E aí colocou lá, Deus coloca os 10 fundamentos que deveriam gerir, regrar a sociedade daquele tempo. Muitos anos se passaram, a humanidade avançou, amadureceu um tanto, e eis que Jesus agora vem pessoalmente, porque ele sempre estivera conosco, mas nesse momento ele veio pessoalmente testificar a lei, não um processo de reencarnação, porque não precisava reencarnar, mas ele encarna assim no planeta, fazendo enormes sacrifícios, vestindo a veste pesada dos seres do planeta, e ele vem sim dar exemplificação daquilo que ele pretende, daquilo que ele propõe. Apresenta-nos em humanidade as 2 grandes leis e nos convida para o exercício do amor. E vai nos dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A proposta de Jesus. Nós somos mansos e somos humildes de cérebro, né? Na teoria, no discurso, na palavra, a gente é manso e humilde. Mas o que Jesus propõe e deixa claro é que a gente seja manso e humilde aqui. De verdade, de coração, nos sentimentos. A proposta da doutrina dos Espíritos é belíssima. Descortina para nós todo este mar de verdades. E permite que a gente vá pensando aqui, ali, as informações que naquele momento nos são úteis e vá construindo o nosso próprio processo, a nossa própria evolução. Tem uma história, para interromper um pouquinho, que diz assim, 2 peixes conversando, né?
E aí um fala para o outro, pois é, agora estão com essa história aí, estão falando, sabe o que, meu amigo? Estão falando que a gente está mergulhado dentro de um oceano. Imagina! Aí o outro peixe dá uma olhada e diz, estou vendo nada. Isso eu também não. Nós, em humanidade, caminhamos de certa forma assim. Mergulhados no oceano do amor de Deus, vendo nada, sabendo de nada. Caminhamos quantas e quantas encarnações imersos no oceano do amor divino. Mas não tínhamos noção disso. Não víamos isso. Não percebíamos isso. E Allan Kardec, quando fala sobre isso na Gênesis, diz exatamente isso. Que nós todos estamos para o amor de Deus como peixes imersos no oceano. E todos nós nos movimentamos neste oceano. O oceano do amor de Deus. Isso é física quântica absolutamente, que nasce junto com a doutrina dos espíritos e que se irmanam em muitos e muitos pontos. Nós temos que ter a mente aberta para recolher do mundo aquilo que o mundo nos oferece. Nós temos que ter a mente lúcida para discernir do mundo aquilo que nos interessa e aquilo que não nos importa mais. Por isso o estudo, ele é tão importante nas casas espíritas. É preciso sim conhecer, é preciso compreender, é preciso entender, porque esse é o primeiro passo do processo. Depois que eu compreendo e que meu cérebro concorda, eu começo a fazer então o processo de transpassar tudo isso pela via dos meus sentimentos. É um processo demorado, é um processo longo, que em uma única encarnação jamais conseguiríamos. E eis então uma das provas da reencarnação. A reencarnação é essa oportunidade que nós temos de retornar para darmos prosseguimento à nossa história. Cada um de nós que aportamos no planeta Terra nesta encarnação, chegamos aqui cheios de bagagens. Nenhum de nós chegou com as mãos abanando, nenhum de nós chegou sem nenhuma história. Nós chegamos repletos de muita história. Porque nós somos oriundos de muitas encarnações, de muitas experiências. Temos inúmeras atuações, algumas dentro da lei, outras fora da lei, e essa é a bagagem que todos nós trazemos, marcadas pela nossa individuação, pelas marcas das nossas próprias escolhas, com o DNA espiritual de cada um de nós. Mas todos nós chegamos aqui cheios de bagagem. É verdade que a gente esqueceu tudo que a bagagem continha. Graças a Deus. Porque não daria para lembrar de tão difícil que se tornaria, de tão pesada que é muitas vezes, aqueles pacotes todos que a gente carrega de desalinho com a lei. Mas quando nós chegamos aqui, nós chegamos com a tarefa de dar prosseguimento a esse processo evolutivo. Não chegamos aqui para o grande milagre da transformação e éramos terríveis e agora somos pessoas maravilhosas. A evolução não dá saltos. Essa é uma das leis. A evolução não dá saltos. É um processo, ele é lento. Então, se nós chegamos aqui com bagagens pesadas, a nossa expectativa é de que quando a gente saia daqui, a bagagem esteja mais leve. E isso é muito bom. Chegamos com bagagens pesadíssimas, mas estamos saindo com pacotes mais leves. E ainda vamos levar alguns pacotes para mais adiante, para uma nova oportunidade, para uma outra encarnação. Isso é necessário. Porque nós saímos do zero, simples e ignorantes, para chegar ao 100. Esta é a destinação. Saímos simples e ignorantes, sem nenhuma informação, sem conhecimento, e vamos experienciando, através das nossas encarnações, até que cheguemos ao topo, à perfeição possível, à perfeição compatível com a nossa condição. Em meio a tudo isso, cada um de nós está no caminho que consegue estar. Cada um de nós, com certeza absoluta, deu sempre o seu melhor. Nenhum de nós chegou na rodoviária da encarnação dizendo, não, eu vim aqui para aprontar, eu vim aqui para dar o meu pior. Nenhum de nós. Toda vez que nós viemos para dar o nosso melhor e demos. Cada um de nós fez a sua cota de esforço possível e fizemos.
E está tudo certo. E se tudo que eu fiz deu errado, ainda assim está tudo certo. Porque eu dei o meu melhor. Nós temos que olhar para nós com este olhar. Sem julgamento, porque a regra de Jesus, uma das regras é não julgueis. E a regra é absoluta, é não julgueis mesmo. Mas não está nem pensando de não julgueis o outro. Não julga você, porque você não tem que ser julgado, muito menos condenado. Você tem que ser visto como um aluno que está na escola e que tem aprendizados a fazer. E que, como todo aluno na escola que tem aprendizados a fazer, às vezes vai gabaritar e às vezes vai tirar 0. Nenhum problema, faz parte do processo, está todo mundo aprendendo. Então nós temos que parar um pouco de sermos tão duros conosco, e às vezes tão rígidos e tão exigentes, tão inflexíveis. Porque está escrito na lei. Está, mas a lei aguarda por nós. Ela espera o nosso movimento, que é interno, não é externo, não é de fora para dentro que o processo acontece, é de dentro para fora. Eu caminho, internalizo, expando a minha consciência, me conecto com Deus, e eu vou acordando, e eu vou despertando, e eu vou fazendo o meu processo, que é só meu, que tem a minha cara, que tem a minha cor, que é do jeito que eu sei, que é do jeito que eu posso, que é do jeito que eu consigo. Quando a gente adentra a alguma frente religiosa, às vezes a gente fica um pouco exigente, né? E a gente acha que fica exigente com os outros, mas a gente só fica exigente com o outro porque a gente não está dando conta de tanta exigência com a gente. A doutrina fala de amor. A lei fala de amor. Então não há sentido para que a gente se trate com desamor. Nós somos seres que merecemos de nós todo o cuidado, toda a atenção, todo o zelo, todo o amor possível. Porque todo amor fora de mim somente será possível a partir do amor que eu desenvolva dentro de mim. Ninguém dará aquilo que não possuir. Ninguém poderá fornecer para o outro aquilo que não produz. E se dentro de mim eu não produzo amor por mim, como é que eu vou dar amor se nem amor eu conheço? É a partir de mim. É de dentro de mim que tudo promana e que o progresso vem. As informações, os estudos, os grupos, os convívios, a sociedade, tudo isso está aí para nos ensinar. Mas o ritmo do aprendizado é pessoal. Como eu consigo fazer isso, é da minha conta. E como você consegue fazer isso, é da sua conta. Eu não tenho que tomar conta de você. E você não tem que tomar conta de mim. Eu respondo pelo meu processo. Você responde pelo seu. Juntos nos vamos colaborando. Mas não observando um ao outro para fazer julgamento ou avaliação. A avaliação é nossa, da própria consciência. De como eu estou perante a lei. De como eu me sinto perante a lei. Então, queridos irmãos, é que Jesus precisa estar muito vivo no coração de todos nós, para que a gente entenda que ir até Ele significa procurar olhar a vida como Ele nos ensina. Carregar os nossos julgos e carregar as nossas dificuldades com Ele se torna mais leve. Por quê? Porque ir até Ele é ir até o amor. E se eu estou caminhando no amor, evidentemente que tudo aquilo que carrego se tornou leve. Caminhar com Jesus não significa dizer caminhar sem as dificuldades. Significa caminhar sim com as dificuldades que são inerentes a mim, mas conduzindo alguma coisa de forma mais leve. Porque eu caminho realmente com Jesus. Caminhar com Jesus significa caminhar com amor. É muito lindo que a gente fale de amor deste jeito, com tanta simplicidade, com tanta facilidade. Algumas décadas atrás, isso não seria tão simples assim. Falar a palavra seria fácil. Falar do sentimento tem que ser construído. E todos nós já aprendemos a falar de amor. Do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode, do jeito que é possível em nós. Mas todos nós já adentramos a era do requinte do sentimento, que é o amor.
E a gente fala que a humanidade está atrasada, que o mundo não está avançando, que parece que está tudo piorando. Será? Será? É porque a gente não olha com os olhos do amor. Porque não é verdade. Nós estamos aqui reunidos, 200 pessoas, falando de amor. Quando foi que fizemos isso antes? Com sentimento, com verdade, buscando avidamente essa essência para nós. Quando foi que isso aconteceu? Está acontecendo. E isso é a vibração do amor. Envolvendo, se enraizando, se misturando, tocando. Né? Você é duro, mas o amor hoje te toca. E quando ele te toca, você não tem como resistir. De alguma forma, isso vai reverberar dentro de você e você vai ter desperto no seu mundo íntimo este sentimento que estava lá, mas que estava obstaculizado pelas suas dificuldades próprias, que são suas, que são direito seu e que você pode conduzir pelo tempo que você quiser. Mas evidentemente que não lhe convém conduzir por tanto tempo assim. Por essa razão, meus queridos irmãos, a doutrina dos Espíritos é algo que está no mundo e nos enriquece muitíssimo. Sempre digo isso, que no mundo dos ricos, os mais ricos somos nós. Porque nós temos elementos e recursos de progresso que a maioria das pessoas em humanidade ainda não tem. Então nós somos fartos de tudo. Todo conhecimento, toda informação, toda notícia boa a gente tem. As dificuldades são inerentes ao nosso próprio caráter, à nossa própria condição. É direito nosso, está tudo certo. Aquilo que nos é possível já nos é suficiente. Não sejamos algozes de nós. E façamos o nosso avanço no dia a dia, paulatina e lentamente. Nenhum problema. Não podemos estacionar, não podemos desistir, não podemos deixar para trás. O avanço vai se dar mediante o despertar da consciência de cada um de nós. E nós estamos todos fazendo a mesma caminhada. Que nós possamos desenvolver dentro do nosso coração e dentro do nosso mundo este sentimento maior. Para que mais do que dizer, a gente sinta que Deus é amor. Porque Deus é amor. Quando nós fechamos os nossos olhos e silenciamos a nossa fala, silenciamos os nossos pensamentos e apenas sentimos, nós sentimos que Deus é amor. Quando nós respiramos e tomamos o fôlego, nós sabemos que isso é amor. Amélia Bidê, a esposa de Allan Kardec, ela disse que as estrelas são furos no teto de Deus, deixando-nos passar as claridades do universo. Todos nós estamos aí. Todos nós estamos inseridos neste mesmo universo que é amor. Todos nós fazemos parte do todo. A potência do amor está por igual em todos nós. O nível de desenvolvimento é que varia, mas potencialmente todos somos amor. Que nós possamos acionar as nossas usinas e fazer com que mais prontamente a gente seja capaz de produzir este sentimento, porque este é o sentimento que vai curar a humanidade. Que nós possamos dizer um sim absoluto à nossa vida, do jeito que ela é, como ela é. Que nós possamos dizer um sim absoluto a tudo que foi, quando foi, como foi, ok, sim. Porque somente a partir do momento em que nós dissermos este sim, é que nós vamos desenvolver a condição de sermos gratos a tudo que foi. E quando nós temos que desenvolver o sentimento da gratidão e temos, nós temos que incluir aquilo que foi bom e aquilo que não foi também, entendendo que na verdade tudo foi bom, até o ruim. Que nós possamos, queridos irmãos, na nossa caminhada evolutiva, que é o processo de todos nós aqui, sem exceção, que possamos ser solidários uns com os outros, sim. Mas que possamos assumir o comando e o controle do nosso próprio processo, sabendo que o nosso primeiro dever é para conosco. Quando os Espíritos falam do dever, eles dizem que o dever começa em mim. E se o meu dever é amar, meu dever é amar. E isso tem que acontecer
dentro de mim. E somente chegará para o outro quando já estiver posto dentro de mim. Os espíritos superiores estão incansavelmente trabalhando no sentido de nos conduzir nessa direção. Nós somos os alunos, eles são os professores, Jesus é o mestre. Que a gente possa estar atento e cuidadoso e esforçado no sentido de fazer esse processo tão rapidamente quanto nos seja possível, mas sem pressa, mas que não percamos tempo. Esta é a orientação. Então, queridos irmãos, que a gente possa lembrar de uma história de Divaldo, finalizando a nossa conversa, enquanto ele atravessava um momento muito difícil da sua vida. É ele quem conta essa história no livro A Reverenda Joana. E ele diz então que ele estava vivenciando um período difícil, de muitos conflitos, de muitas dificuldades de toda a natureza, e que ele sofria muito. Certa feita, ele conversa com a benfeitora Joana de Ângeles, a sua mentora, e vai dizer: a senhora não está vendo tudo que eu estou sofrendo? E ela está do lado dele, evidentemente, está vendo tudo. A senhora não tem uma palavra para me dizer? Alguma coisa que me conforte, que me tire dessa situação? Ele era Divaldo, nós somos nós. E ela vai dizer: olha, meu filho, então eu vou te contar uma história. E ela começa dizendo: meu filho, havia uma pequena fonte d'água que certo dia, percebendo os pássaros que ali se sedentavam, encantou-se com a possibilidade de servir. E essa pequenina fonte então ora a Deus e pede para que ela possa servir cada vez mais. E a sua força então começa a se ampliar. E ela torna-se agora um pequeno córrego. E vai observar que além dos pássaros que vêm ali beber da sua água, também as flores começam a surgir. E ela se enche de contentamento com a possibilidade de ser tão útil, de servir tanto, de tornar o mundo mais bonito. E ela vai crescendo. E quanto mais ela cresce, mais ela agradece, mais ela quer servir. Num determinado momento, ela se torna um córrego. E estando a caminho da sua destinação, o mar, eis que ela encontra seixos, troncos. E a fonte agora, córrego, ela para, cresce e transpõe. E prossegue na sua marcha, que nasceu na pequenina fonte destinada ao grande oceano da vida. Quando ela termina essa singela história, pergunta: compreendeste, meu filho? E ele responde: mais ou menos. Ela disse: esse é o nosso processo evolutivo. Nós começamos pequeninos. E a alegria do serviço nos vai motivando e nos faz desejando sermos mais e melhores, e servirmos mais e sermos mais úteis. E quanto mais útil a gente se torna, mais a gente é visto. E como a gente é visto e não é santo, as dificuldades vão surgir, os seixos vão se apresentar, os calhaus vão surgir no caminho. E tudo que nós precisamos neste processo é parar, crescer, ganhar força e prosseguir. Nosso processo evolutivo é assim. Vai encontrar dificuldades, vai encontrar obstáculos, mas a gente sabe por que isso acontece. Éramos uma pequenina fonte, éramos apenas instinto. E viajamos pelo mundo das sensações, estamos nos sentimentos, aprendendo o amor. É natural que a dor nos visite vez ou outra. Mas nós vamos parar, vamos dizer sim, vamos aceitar, vamos entender e vamos transpor. Que a doutrina dos Espíritos, que pelas expressões que traz, pelas palavras que propõe, pela fé que desenvolve, é o maior preservativo da loucura e do suicídio, que esta doutrina que arrancou de nós tamanha dor, nos dê esperanças, nos dê forças, confiança, fé, claridade, para que a nossa jornada prossiga. Que o Senhor da vida
o Deus de misericórdia, o Senhor da luz, do perfeito amor, nos possa amparar a todos. Que esta casa, nos seus 101 anos, comemore muito, porque é justo comemorar. Que celebre, porque é muito trabalho bonito acontecendo. Que Ele prossiga e que Ele salve outros tantos, encarnados e desencarnados, da mesma forma que salvou a mim, salvou a ti, salvará a todos. Muito obrigada, meus queridos irmãos, que Jesus nos abrace e que permaneçamos na sua perfeita harmonia, na sua perfeita paz.